A paz do Senhor em nome de Jesus. Eu sou o Dom Caetano B. José, que vocês já conhecem, da Igrejinha Virtual, a Igreja Quântica Muito Feliz em nome de Jesus, que é uma igreja quântica apostólica, que, como todas as igrejas apostólicas, meio que imita a Igreja Católica. Mas imitamos a parte boa. Somos igreja, cremos no credo apostólico, somos cristãos apostólicos, quânticos e pentecostais. Acho que essa é a única diferença, né? E, é claro, as tradições, né, que são diferentes, mas seguimos o Novo Testamento da Nova Aliança em ambas as igrejas. Temos aqui um texto bíblico que está em 1 Reis 13, onde um profeta, um homem de Deus, profetiza contra o altar. Você que gosta de ler a Bíblia, leia aí na sua casa. É um texto longo, é um capítulo inteiro de 1 Reis. Esse texto conta a história de um homem de Deus que foi mandado por Deus para o reino vizinho. Ele foi até Betel, ele veio de Judá e foi até Samaria e profetizou contra o altar de Betel. Quando chegou lá, após profetizar, ele tinha uma ordem de Deus. Ele não podia comer e nem beber naquele território. Só que um profeta velho, ouvindo que um profeta de outra região viera até ali e profetizara contra os altares idólatras e profanados de Betel, foi ao caminho do homem de Deus e disse que um anjo de Deus havia dito para ele parar, comer e beber. E diz a palavra que esse profeta velho mentiu-lhe. Não tinha recebido visão nenhuma de Deus. Mas o homem de Deus creu no profeta, foi até a casa do profeta, comeu e bebeu. Enquanto estava comendo e bebendo, a palavra de Deus se apossou do profeta e o profeta profetizou. Repreendeu o homem de Deus e disse: você fez o que eu não mandei. O Espírito do Senhor, o Espírito da profecia, o Espírito Santo de Deus, diz para ele: eu mandei você obedecer a algum profeta velho. Eu falei para você passar e não comer e não beber água. Eu me lembro de uma visão onde o Senhor me levava ao muro de um cemitério e numa das esquinas desse cemitério tinha uma imagem de uma virgem e ali tinha uma água. E o Senhor me dava a ordem de não beber a água, então eu não tocava na água, eu olhava a água, até pegava a garrafa d'água, olhava e botava de volta no lugar. Não bebia. Voltava para minha casa e o Senhor mandava o seu poder para me ajudar. Conforme o Espírito Santo de Deus acabara de dar essa mensagem para o homem de Deus, ele montou no jumento e foi embora. Quando ele chegou na entrada da cidade, um leão veio e o matou. E ficou lá estirado o corpo do homem de Deus, do lado do jumento e do lado do homem de Deus, do corpo do homem de Deus. E o leão não comeu o jumento e nem despedaçou o homem de Deus. Ficou deitado do lado do jumento, como se esperando alguma coisa acontecer. Contaram para o profeta velho foi lá, pegou o corpo do homem de Deus, botou sobre o jumento, trouxe de volta e o enterrou e o pranteou como a um irmão. E depois deu ordem aos seus filhos para que quando ele morresse, enterrasse ele no túmulo do homem de Deus. Por essa atitude, quando Deus cumpriu os juízos do homem de Deus, os túmulos foram profanados, mas o túmulo do homem de Deus, que havia profetizado contra o lugar, foi preservado, e assim os seus ossos e os ossos do profeta velho não foram profanados. O que aprendemos dessa passagem bíblica? Primeiro, se Deus mandar você fazer uma coisa,
o Espírito Santo de Deus, sabe? Aquele que faz lembrar todas as coisas que Jesus nos fez, não desobedeça. Não queira estar contra o Espírito Santo de Deus, porque você vai perder. Segundo, mesmo que você seja um profeta velho e experiente, não minta. Não diga que viu anjos, se não viu anjos. Não faça voltar um homem de Deus atrás e errar contra o Senhor. Mas ainda assim, se és um profeta de Deus, Deus vai te usar para fazer a sua vontade. E Deus usou o profeta velho para que o homem de Deus soubesse que ele havia desobedecido e para que o homem de Deus fosse enterrado ali mesmo, para que restasse um túmulo com 2 pessoas santas cujos ossos não seriam profanados. Nós aprendemos com essa passagem é que profeta é profeta, homem de Deus também é homem de Deus, e que nós não devemos mexer com as coisas do Senhor. Eu, por exemplo, não fico procurando achar rápido as passagens, porque tem um mistério na minha vida com relação a isso. Manejar bem a palavra da verdade é não se esquecer o sentido bíblico e o espírito a qual estamos submetidos. Uma vez eu estava manejando a Bíblia e, por falar alto a palavra de Deus, o apóstolo Ângelo, na comunidade evangélica de Maringá, no Paraná, profetizou: essa noite te darei a unção de pastor, serás ungido. Eu fiz como Maria, assentei essas coisas no meu coração, fiquei caladinho, louvei a Deus e no final do culto eu fui até lá e falei: apóstolo, vim aqui receber minha unção. Ele pegou as mãos ainda cheias de óleo, que ele estava orando pelas pessoas, e besuntou a minha testa e a minha cabeça com óleo consagrado, e eu fui embora pastor. Quando eu cheguei à casa do profeta, que era meu discipulador, contei-lhe o que havia acontecido. Pastor, agora também sou pastor. Fui ungido e tenho a unção de pastor. Não sou mais apenas seu discípulo, mas sou seu discípulo pastor. Passamos ainda a trabalhar no Senhor, lá em Maringá, por um tempo, e sendo aprovados pelos frutos na nossa obra, voltamos de lá com a unção de pastor e comunicamos aos pastores de Niterói que tínhamos essa unção. Ou seja, ainda que abrir a Bíblia mais rápido não faça de ninguém melhor servo de Deus, gostar de ler a palavra de Deus, gostar de abrir a Bíblia rapidamente, pode ter um mistério, pode te dar um galardãozinho, pode te dar a confirmação da tua unção. No meu caso, que já era um apóstolo chamado por Deus em visão para ser apóstolo, nos altos céus, se dentro ou fora do corpo, como diz Paulo, é melhor não definir, mas passei a ser apóstolo e pastor, ou pastor e apóstolo. Essas coisas fazem com que nós saibamos que a unção que está em nós não é para sermos desobedientes a Deus. Pense por um segundo. Qual é a tua disposição para os seus irmãos? A sua vontade é construir, vivificar, edificar e fazer o reino de Deus prevalecer? Ou a sua intenção tem sido levada pelo inimigo a ter pensamentos de matar, roubar e destruir, coisas que só o espírito do anticristo e o próprio diabo incitam no ser humano? Considerai que Deus coloca diante de nós vida e morte. E se escolhemos a vida, vivemos. Mas se escolhemos a desobediência, podemos encontrar um leão no caminho, e esse leão não vai querer despedaçar jumentos, mas vai querer vai querer apenas matar desobedientes. Então não sejamos desobedientes à palavra de Deus. Quando Deus, nos altos céus,
do seu trono, disse para mim, sentado no meu próprio trono de apóstolo, você vai voltar lá e vai dizer a eles que eles estão errados e vai levar a eles esse evangelho, a partir do evangelho de João e percorrendo toda a Bíblia. Eu não tenho a mínima possibilidade de negar essa visão e de negar o Espírito Santo. Eu tenho que obedecer a Deus. O Senhor Deus fez tudo tão perfeitamente que Ele segurou com as suas mãos a minha cabeça para que eu não olhasse para Ele, porque a Bíblia diz que aquele que vê a face do Senhor perece. O Senhor não queria que eu perecesse. Então segurou a minha cabeça, deixou com que eu visse a eternidade e a diferença que existe entre a eternidade e esse negócio cheio de defeito onde a gente vive. E falou para mim, volte lá e diga a eles que eles estão errados. Quem quiser voltar lá no trono de Deus e dizer para Deus, Deus, você está errado. O Dom Caetano está errado também. Nós estamos certos. Eu não recomendo, nem que você ore sobre isso. É melhor obedecer. É melhor não dizer não ao Espírito Santo. Se você é um profeta velho, não minta. Porque mesmo que Deus continue te usando e te dê um lugar limpo para deitar os seus ossos, imagina como vai ser o julgamento dessas pessoas no céu. Um foi usado por Deus para derrubar o inimigo, mas por uma desobediência, acreditar no próximo e não negar o próximo, mas negar a obediência a Deus, morreu. Todo aquele povo que viu isso sabe que o leão deveria ter despedaçado o jumento. Ou o homem de Deus. Mas o leão não quis nem o jumento e nem o homem de Deus. Ficou lá parado, esperando, e deixou que levassem o cadáver embora sem despedaçar ninguém. Quando veio o mistério de Deus, guarde silêncio, assente essas coisas no seu coração, faça como a mãe do Senhor, seja sábio. E principalmente, não julgue o homem de Deus e não julgue o profeta velho. Apenas não repita seus erros. Deixe que Deus te use os seus talentos. Se Deus te dá ouvir almas, use isso para o bem do Senhor e para o bem dessas mesmas almas. Se os seus olhos têm sido maus e têm visto com ganância, com vontade de destruição e roubo, arrependa-se em nome de Jesus. Agora, se os seus olhos são luminosos, quando você olha para as pessoas, elas se sentem bem e se lhes acrescenta a graça do Senhor, continue orando e fazendo a vontade do Senhor. E onde não tiver que beber nem comer, não coma nem beba. Amém? Palavra de Deus em nome de Jesus. Shalom, Adonai!